eu preciso tomar cuidado. É até bom que eu fale para vocês isso aqui para poder me escutar. Porque vocês sabem, quem me segue aqui, que eu sou uma pessoa militante com relação a esse tema maternidade. Um lugar que não é à toa que eu falo de trazer a existência para a mulher que é mãe. Só que meu trabalho não se estende só a mães. Eu atendo muitas mulheres que não são mães também. E eu venho nos últimos tempos estudando sobre feminismo, quero fazer inclusive um mestrado sobre esse dispositivo materno, sobre como na história isso nos oprimiu e nos oprime ainda. Muito menos, mas ainda assim. Vou fazer agora, estou concluindo o TCC da formação que eu fiz internacional em análise bioenergética. Tem que falar que é internacional, né, gente? Porque se não falar que é internacional, internacional, entendeu? Pô, é isso. E a gente vai concluir agora com o TCC, eu vou falar sobre a sobrevivência materna, sobre como isso afeta os nossos corpos, sobre a função materna. E é até bom falar disso, porque isso tem a ver com o que eu vou falar hoje. Nesse TCC, eu comecei a questionar, através de todo o conteúdo que eu fui aprendendo durante esses anos, a análise bioenergética, ela fala que a gente vai desenvolvendo tensões e defesas nos nossos corpos. Então a gente vai criando estruturas, caráteres, né? Esquizoide, que é um lugar onde a gente fica muito aéreo, oralidade, psicopatia, rigidez, toda uma forma do corpo se proteger, criando essas defesas para traumas, questões da nossa história que a gente não tinha condição de olhar. E aí, durante a formação, foi muito falado da necessidade da gente não falar da mãe, mas sim da função materna. Quem exerce essa função pode ser qualquer pessoa, entende? A mãe amamenta, né? A pessoa amamenta, porque eu já vi casos de mulheres que... Aliás, Elba Ramalho já contou esse caso, não sei se vocês já ouviram. Ela contou que ela adotou um filho e que depois que ela adotou, ela começou a ter leite no peito. E aí começou a amamentar ele. Então, qualquer um pode exercer a função materna, vocês entendem? Assim? Ela percebeu que mesmo não sendo mãe, né, biológica, ela estava ali trazendo esses cuidados iniciais, né, de amamentar. Tem situações que isso não acontece. Então, quando eu digo que qualquer um pode exercer essa função, também eu quero que vocês pensem nisso, quando os casais homoafetivos entre homens, enfim. E aí, o que a gente viu nessa formação, né, e que me chamou a atenção, é que quem exerce essa função materna, que pode ser qualquer um, vai criar laços com aquela criança e muitas ausências dessa pessoa que está cuidando se reverbera naquela criança por questões pessoais dela, mas também por questões estruturais, sociais e culturais, entende? Isso foi o que ficou em mim. Quer dizer, então, que essa mulher ou essa pessoa que está exercendo a função materna, que não está sendo cuidada por uma sociedade, por uma cultura, né, que cobra dela uma postura de santa, de devoção. Então, quando essa ausência reflete sobre essa criança, não é uma ausência só dela. Vocês entendem? É uma ausência de uma estrutura. É uma violência de muita gente que se ausentou da sua própria responsabilidade. Percebe? Esse é meu TCC. É esse lugar que eu quero me aprofundar. E aí eu comecei falando que tem que ter cuidado, eu tenho que tomar cuidado, porque essa minha militância tem me colocado no lugar de atenção. Esses dias eu estava... Onde foi, meu Deus? Foram duas situações, eu vou lembrar primeiro. Eu estava com a Alice e com a minha mãe no carro. A gente estava aqui em Lauro de Freitas fazendo uma rotatória, eu, né, dirigindo. Aí eu vi um cara, isso que eu estava conversando, uma pessoa desse nível. Um cara parado numa moto e uma menina de roupa de academia assim meio acuada. Aí eu fui em direção, quando eu parei, eu mudei o meu caminho, gente. E ele já tinha saído. Só que ela atravessou a rua, aí eu fui meio que na direção, assim, mudei, né, na direção onde a moto dele estava saindo. Parei o carro, ela atravessou. Aí eu fiz a volta e eu vi ela andando para trás e tal. Eu cheguei perto e falei, oi, eu vi que tinha uma pessoa te importunando ali.
você quer carona? Ou quer que eu te leve caminhando? Ela, eu moro aqui na frente. Eu falei, eu vou te acompanhar então. Fui acompanhando e ela entrou. E aí me deu um sorriso de longe, assim. E eu falei, bom, é isso. Mas depois, a Alice estava no carro, né? Minha mãe. Mas eu tive cuidado, sabe, gente? Eu tô querendo falar isso alto também, não para que eu não faça esse tipo de... não tenha esse tipo de ação, porque inclusive eu acho que a gente tem que ficar atenta e se cuidar, né? Entender como a gente pode nos apoiar, entende? Em um outro momento eu tô andando, indo pra academia, tem um cara numa moto na frente, passa uma mulher, ele começou a tentar virar o pescoço, cara, tipo, não sei como é que ele não caiu, né? E começou a gritar algumas coisas, eu pulei, aí eu já achei que eu fui demais, aí eu já falei, vai que esse homem, eu vivo numa cidade que é uma das cidades mais violentas do país, né? Vai que essa criatura saca uma arma. A pessoa aqui já passou por 2 sequestros relâmpagos. Que tal? Aqui nessa terra, há muitos anos atrás. Graças ao bom Deus. Então eu tenho uma tensão com relação a lugares, a Uber, por exemplo, gente. Eu pego Uber só Jesus na causa. Porque é isso que eu acabei de dizer sobre a questão do corpo. Fica no corpo, entende? Eu entro no Uber, isso aconteceu tem mais de 20 anos. O último sequestro, porque foram 2. O meu corpo volta quando o cara do Uber pega na marcha, que era quando as 2 vezes que eu fui assaltado, o cara pegava na arma, meu corpo já, sabe? Aí eu tenho que parar, respirar, Jana, tá tudo bem, não tá acontecendo nada, vamos olhar para o que você... Aí eu troco uma ideia com o cara do Uber. Esse dia eu tava falando com a Alice falou, essa é uma estratégia ótima, mãe, conversar. Você imagina, a gente chega a esse ponto, né? De ter tanto medo que a gente tem que criar estratégias. Pegar o telefone e fingir que não tá falando com ninguém, quem nunca fez isso? E aí você fica lá, fica conversando, trocando ideia com o cara do Uber, sem nem tá afim de conversar, mas só pra ver se o cara tem uma voz legal, se o cara tem mãe, tem filha, sei lá, né? Ao mesmo tempo olhando pro caminho, ao mesmo tempo fingindo que, tá chegando. Gente, ser mulher é uma onda, viu? Eu tava conversando esses dias com uma amiga que tem 2 filhos homens, e ela dizendo, amiga, por que você não libera aquela... A Alice tem 15, né? Pra ela pegar a Uber. Eu falei, primeiro que eu sou uma pessoa traumatizada. Acabei de falar isso pra vocês, né? Vivi isso na pele. Então, tento não traumatizar, lógico, a minha filha. Isso é outra parada. Mas eu ajo muito a partir também do que eu já vivi, né? Então, esses fatores que eu acabei de dizer. Moro numa cidade violenta. Já vivi isso na pele. E aí, escuto várias coisas bizarrices de Uber. Ela é uma mulher... Como é que vai ser esse rolê? Não vai, gente. Não precisa, eu levo. Isso pra mim não tem nada a ver com autonomia. Autonomia, eu já vejo essa menina mega autônoma, querendo fazer várias coisas. Emocionalmente, então, só Jesus na causa. Colocando um monte de gente no bolso. Esses dias... Respira, Jana. Ela viveu uma parada com o pai de uma amiguinha. Dentro do carro, voltando da escola. O pai... falando sobre, ela dando aula sobre feminicídio, sobre feminismo, e depois ela dizendo para mim, mãe, eu fiquei impressionada como os homens, né, adultos, eles pouco sabem do papel da gente no mundo. Isso não é nem 1/3 do que eu vejo Alice atuando no mundo, né, percebendo as violências, percebendo onde ela pode ir, como é que ela deve circular. E eu nem sei porque eu tô falando isso, mas acho que tem tudo a ver, né, gente? E eu falando sobre esse lugar de que eu preciso ter atenção, né? E dessa minha militância. E aí, a pessoa, hoje, que não é hoje, porque você vai escutar esse negócio aqui mais pra frente, eu vi uma influenciadora que eu gosto, acho ela fofa, ela não mora aqui no Brasil, tem 2 filhos, faz uns vídeos super legais. Mas eu achei um desserviço o vídeo que ela foi fazer, gente. Ela simplesmente respondendo uma caixinha, em que a resposta era quais são os motivos, o que você vai perder deixando de ser mãe? Cara, ela me bota vídeo com amamentando, a pele da filha sobre a pele dela, a barriga, grávida. Ela começa a falar de doação, que você não tem como você não doar, não sentir essa doação, né? E ela faz uma comparação para a Lua, que se você não for na Lua, você nunca vai saber, só quem vai, né?
E eu não aguentei e fui lá, dei uma comentada. Por isso que eu tô falando que eu tô precisando ficar mais atenta. Bebi até água que eu fiquei nervosa, peraí. Eu cheguei e fiz um comentário, então, é verdade. Nem todo mundo vai poder, por exemplo, eu botei assim, uma coisa assim. É verdade, né? É uma sensação única. Não sei nem se eu falei isso, eu sei que eu trouxe um outro exemplo. Eu falei assim, é igual surfar, por exemplo. Eu já escutei de várias amigas que surfam, o meu ex-companheiro, que entrar num tubo é um negócio surreal, assim. Não vou sentir isso nessa vida, gente. Tá tudo ok. Tô bem. E dizem que é massa, né? Que seria massa eu poder... Quero experimentar coisas novas na minha vida. Isso tem sido massa. Eu tô falando muito massa, mas tudo bem. É realmente uma sensação boa, né? A gente tá experimentando coisas novas. E eu percebi que quando eu me tornei mãe e quando eu fui ficando mais madura, que eu fui meio que travando. Então eu comecei a ficar atenta. Agora mesmo quando eu viajei ano passado com os meus filhos e com meu ex-companheiro para a França, olha isso, né? O nível da loucura da pessoa. Mas foi massa a viagem. E aí eu quis experimentar. Eu dirigi um motorhome, eu saí de esquibunda na neve. O que mais que eu postei falando? Sei lá. E aí foi tipo, uau, que sensação massa. Mas eu não vou surfar, entendeu? E aí isso termina ficando muito opressor para as mulheres que optam por não serem mães. Ver aqueles vídeos todos, mas a pessoa dizendo que se você for para a lua, né, você não vai sentir a sensação de quem foi para a lua. Eu acho um desserviço. Assim. Acho ela massa, gosto do conteúdo dela. Acho bonita a família dela, mas eu acho assim... E eu sou mãe de uma menina de 15 e um menino de 11. Mas eu tenho consciência de que é possível experimentar outras sensações na vida. A plenitude feminina não está nesse lugar. Isso não foi uma fala dela não, tá, gente? Assim, não tô aqui pra julgar, não. Tô julgando? Não, né? Não tô julgando. Eu acho que eu não tô julgando. Eu tô fazendo uma crítica de que pra mim foi um desserviço. Então, o que eu tava falando? Ai, meu Deus, ninguém pra me ajudar. Água. Bom, e aí eu assim, lembrei. Eu experimentei sensações novas e tenho me convocado para viver experiências, mas tem algumas que não vai rolar, gente. Entende? E aí o perigo disso é associar a plenitude feminina, a nossa realização, a essa doação. Eu tenho algumas amigas que não são mães e que são pessoas que gestam projetos incríveis, que pessoas que se doam para outras pessoas de maneira até maior do que algumas mães, do que muitas mães, entende? Então, eu estava conversando isso com a Alice esses dias, ela estava contando de um amigo que é muito machista e que a mãe tem uma postura muito machista. E a gente estava conversando sobre isso, eu falei, minha filha, Bell Hooks fala que as mulheres, elas são muito responsáveis por educar homens machistas, entende? E é justamente puxando para esse gancho que eu falei, são as mulheres, né, que estão ali educando na frente, mas a responsabilidade não é só delas, entendem? Lembra que eu falei para vocês do TCC? Tem toda uma equipe atrás que não está funcionando, né? Porque muitas vezes essa mulher está sozinha, essa mulher está vivendo uma maternidade solo, vivendo uma relação tóxica, ela já tem as questões dela, não estou justificando. E aí é mais fácil atuar com violência, entende? Para além do fato de que não é só sobre isso, né? Também se diz muito de quem é essa pessoa. Mas a gente falando sobre essa perpetuação. Ela falando, mãe, os homens, os meninos tá difícil. Falei, mas quem está educando esses meninos? E muito do que a gente vê no nosso meio são as mulheres que estão atuando nessas relações, entende? Dificilmente você vê homens assumindo essa parentalidade, que é o educar, né? Esses dias eu fiz um vídeo sobre o Neymar, não sei se vocês viram, que meu Deus do céu, que eu tive uma conversa com o Romeu, inclusive tive uma conversa ontem com ele ainda sobre esse tema, porque eu vi ele meio assim sério, eu falei, meu filho, você deve ter ficado triste, né? De ter percebido que esse ídolo seu é um cara
que não merece a sua, a sua admiração. Aí ele falou, mãe, é verdade, eu me senti assim. Falei, é triste mesmo, né? Tem situações que a gente não tem muito o que fazer, a não ser sentir essa tristeza, e de repente, no seu caso, você tem outros ídolos, né? E entendendo que esses ídolos são pessoas humanas, né? Sem colocar essas pessoas no pedestal, entende? Mas eu não entrei muito nessa seara com ele, a discussão foi mais, a pontuação foi mais tipo, tem um desconforto aqui. E aí, o meu ex-marido até comentou na postagem. Aí ele comentou, eu também conversei com ele sobre isso. E a gente trocou uma ideia sobre isso. Depois, assim, sincronicamente, né? Eu falei, ele falou, eu também falei sobre isso com ele e tal. E ele tem essa disponibilidade, né, de querer olhar para essa relação, mas foi eu que apresentei para ele, quando a gente se conheceu, um lugar de tipo, temos que ficar atentos a isso aqui, a maneira como a gente educa nossos filhos, a gente tem que olhar para isso, a gente tem que olhar para aquilo, a gente tem que olhar para isso aqui também, a gente tem que, entendeu? Então, e ele, um cara aberto, massa, né? Porque o que a gente tem a ver aí é um bando de homem lixo que não quer nem saber de filho, né? Filho, meu Deus do céu, né? Deixa para pagar escola, plano de saúde, isso quem paga, né? Porque a maioria dos homens aí não dão pensão, né? Quando dão é 500 prata, 400 prata, e a gente, as mulheres, não é o meu caso, precisam ficar bem felizes, né? Eu me lembro que eu conheci uma mulher uma época que ela me disse que ela mandava para o ex-marido a nota fiscal de algumas compras que ela fazia, e ele pegava, riscava e falava, R$ 30 aqui, foi o quê? Papel para você? Caderninho para você? Não, corta. Só pago para ela. Entende? Então, a gente vive uma estrutura muito violenta, uma estrutura tóxica, que nos traumatiza, entende? Isso é real. Por isso, o cuidado da gente se informar e ficarmos atentas a essas dinâmicas, né? E eu falo isso também porque esses dias eu recebi num formulário da Mátria Selvagem, que é uma mentoria individual que eu faço, uma mulher que escreveu, eu gostaria de ficar... Como é que era, gente? Eu gostaria de dormir 3 anos seguidos. Forte, né, gente? Eu olhei e falei, caraca, meu irmão. Entende? A estrutura que a gente vive, ela é muito tóxica. E aí, a influenciadora faz um vídeo falando de que, entende, assim, com todo um privilégio, privilégio que eu também tenho, talvez ela tenha mais, sei lá, não tô aqui para comparar isso, mas, e aí eu fiquei pensando sobre esse lugar que muitas vezes termina sendo muito opressor do ser mãe, né, dessa discussão que eu tô trazendo, e também desse autocuidado, né, que aí tem que, essa mulher ainda é obrigada a escutar, poxa, querida, você precisa de mais tempo para você, né, você precisa, de repente, uma meditação, um skincare. Na skincare acho que ninguém ia falar com uma pessoa assim, né? Mas eu escuto, eu vejo muita gente trazendo como solução coisas práticas, entende? Isso não quer dizer que as coisas práticas não tenham o seu lugar. Mas tem gente que não tem condição física para fazer. O corpo não está conseguindo, está sucumbindo, a pessoa está dissociada, a pessoa está sem energia, sabe? Então, a gente precisa compreender que existe uma estrutura que nos adoece, né? Então, eu falo isso para ter uma paciente que eu atendo, na verdade, sim, essa é a paciente da psicoterapia, né? Porque então, eu faço atendimento de psicoterapia e a mentoria individual. E ela viveu uma situação específica de uma ansiedade criada no meio que ela estava. E eu cansei de dizer para ela, essa ansiedade aí não é sua, gata. É dessa estrutura que você está vivendo. Entende? Tive uma outra, aí foi na mentoria, uma outra mentoranda que a gente ficou juntas e ela saiu de um processo, foi um processo muito bonito, porque ela estava cada vez mais envolvida no ambiente familiar com uma filha pequena e todo mundo
ajudando ela a sucumbir. Então eram coisas muito sutis, assim do tipo, ai, você não é mais aquela mesma pessoa como antes, né? Companheiro. Ah, mãe, minha filha, você precisa andar mais bonita, porque daqui a pouco seu marido vai te trair. A sogra, nossa, essa casa tá muito desorganizada, gente. Podia dar uma arrumadinha, não é possível, a criatura com um bebê. Uma criança de 1 ano e pouco. Aí a gente tava lá na terapia, trabalhando o corpo dela, fazendo junto, né? Que eu unia algumas recursos da terapia dentro da mentoria. E aí eu botava ela no chão, a gente ia, e ela saía revitalizada, daqui a pouco vinha todo esse povo em cima, botando ela para baixo. E aí foi bonito porque a gente foi trabalhando o limite, a gente foi trabalhando não, a capacidade não, a possibilidade de dizer não, de ficar com desconforto da fofa da sogra, gata, sua casa, tá? Aqui não vai dar, aqui é a minha casa, entendeu? Então não vai dar para você ficar dando pitaco. Como é que a gente vai fazer, né? Então, ou você fica aqui dentro, né, de como eu funciono para poder eu ficar sã, ou então você pode ir, né? Lógico que não foi assim, né, gente? Eu tô meio que assim, eu falo, é isso. Então ela foi delimitando os espaços dela, muito bonito. E percebendo que tem uma estrutura que fica querendo avançar, né? Então ela foi precisando dar esses approaches, esses limites, e aí começou a voltar a fazer coisas que gostava, entende? A também sair do controle, deixar a filha com o marido e botar uma blusa listrada com uma calça estampada, sei lá, sem sandália, entende? Eu me lembro que uma vez ela me contou algo que eu fiquei assim, ela, Forjana, eu saí, ela me contou que ela foi pra sair com alguém, não sei, não lembro agora, e aí na volta tava a filha dormindo na rede com o pai, né? E a filha toda troncha, ela olhou, viu os dois ali e falou, eu posso ir dormir, né? Atravessou a rede, foi pra cama e falou, cara, não acredito que eu fiz isso. Sabe? Então, é muito possível, mas é trabalhoso, gente. É laborioso, não é um negócio assim, tá sem tempo pra você, gata? Ó, é só construir o tempo. Oi? Porque muitas vezes você tem uma noção dos seus próprios limites, mas você perde essa noção com a maternidade, entende? Porque você tem outras funções para estabelecer. Eu passei a botar o pé na porta quando eu me tornei mãe. Assim, não me arrependo. Não me arrependo porque eu dei limite, viu? Eu era uma criatura que já... eu não sei se eu dava limite, gente. Eu era muito, assim, destemperada. Para ser gentil comigo, tá? Porque esse é um outro ponto que a gente trabalha também na mentoria, que é um módulo de autocompaixão, minha gata. Ó, tipo assim, ó, essa sou eu, entendeu? E por aí vai. Enfim, não é só isso, né? Mas entendeu assim, entendeu? Muitos aspectos, eles vão ficando infantilizados quando a gente se torna mãe, porque a gente vive numa estrutura tóxica, que está constantemente nos traumatizando. Então a gente vai precisar compreender o que funciona e o que não funciona pra gente. E aí, gata, é corpo. É corpo. Pá, não tô falando de negócio né, sei lá, piegas, não. É alma. Você tem a sua, eu tenho a minha. A gente tem que compreender como a gente funciona. Entende? Para que aí a gente possa voltar a dançar, que foi o texto que eu escrevi essa semana. E aí eu me lembrei agora de uma viagem que eu fiz com uma amiga fim de semana passado. Gente, que viagem maravilhosa. E é isso. Eu venho abrindo caminhos, gente. O que eu não faço, o que eu faço, o que eu falo aqui é o que eu faço. O que eu já vivi e o que eu vi funcionando. E para além do que eu vi funcionando, eu fui estudar para compreender, tá fazendo total sentido. Eu não me sinto assim porque eu sou maluca, porque tem toda uma sociedade, toda uma história em que nós mulheres fomos sucumbidas, submetidas ao cuidado. Abre aspas, porque senão o pessoal vai dizer
Porque a mulher falando é assim, né? Ela tem que explicar tudo. O cuidado é legal, não é sobre estar demonizando o cuidado, não é isso. É sobre entender que o cuidado foi uma forma de nos oprimir. Então, se a gente não fica ligada, meu amor, a gente não consegue fazer mais nada. E aí, a gente vai se desconectando. E aí, eu vivenciei uma parada há uma semana atrás, com uma amiga. A gente está querendo levar um grupo de mulheres, e aí são mulheres, independentes de serem mães ou não, porque em setembro eu vou levar mães para a Amazônia, né? Isso é outra coisa. E aí, a gente vai fazer isso em Bicoara, que é uma região da Chapada Diamantina aqui, que é simplesmente um sonho. E ela me avisou, assim, 2 dias antes, amiga, vamos? E aí eu falei, cara, dá pra eu ir. Deixei as crianças com o pai e fui. E aí eu vivenciei bem fortemente o quanto essa estrutura muitas vezes nos infantiliza. Porque ela faz a gente acreditar que não dá. Entende? Ela nos engana, trazendo uma grande mentira, uma grande falácia de que a gente precisa se sentir culpada, de que a gente não pode experimentar coisas novas, de que a gente precisa ficar na exaustão, sabe? E isso não quer dizer que ela não trabalhe para isso, entende? Ela trabalha para que a gente fique assim, né? A gente não vive num país que não tem políticas públicas que nos apoiem, a gente vive uma estrutura, um lugar onde as mulheres morrem, né, a cada dia, feminicídio com nível altíssimo. Tem uma estrutura, um projeto, né, para que a gente se sinta assim, entende? E coisas práticas que precisam ser feitas para que a gente consiga sair desse lugar, como, por exemplo, buscar uma rede de apoio. Isso eu acabei de dizer, limite, tem percepções sobre a gente, né? Sobre o que funciona, o que não funciona, para que a nossa vida seja, enfim, a gente possa respirar. Isso é uma coisa. A questão é quando a gente se engancha com isso, gente. Entende? Quando a gente perde as forças. E aí eu experimentei algo extremamente novo em mim, que foi uma sensação de ter acessado uma Orjana, a sensação de ter acessado uma Orjana jovem, assim. Eu me senti sem filho, sabe? E meus filhos estão no meu coração, né? Eu tenho que explicar, né? Porque senão sabe como é que é, né? Diz que é mãe desnaturada. Eu sou fruto do meio, gente. Então, mas não era bem isso que eu queria falar, mas era isso. Mas eu fui com uma sensação assim de não lembrei das crianças, sabe? A gente dormiu e aí foi sincronicamente, tudo deu certo. A gente conheceu uma amiga, encontramos uma amiga de Gabi, que vai ser uma das pessoas que vão ajudar a gente a guiar essas mulheres. Uma mulher incrível, a gente ficamos ao redor da fogueira, conversando, batendo papo, depois comemos uma brusqueta deliciosa que ela fez. Depois a gente foi dormir num Airbnb que ela mesmo tem. Eu fui dormir com aquela pedra. Eu fui criada indo para a Chapada Diamantina. Assim. Aquele lugar, ele nunca deixou de me espantar. É de uma beleza surreal. Eu respirava melhor, sabe? Quando eu via aquela pedra de manhã, eu falei, meu Deus, eu quero me sentir mais assim. Eu quero me sentir mais assim. E aí, como o Gabi sabe que a pessoa é da arte, amiga, tem um museu que você tem que conhecer. Eu quero levar as mulheres no museu. A gente quer fazer um café no museu. A gente quer levar outras mulheres para conversarem. A gente quer... Porque estar entre mulheres, quando a parada é massa, a gente transcende, gente. A gente, historicamente, nos foi tirado isso. Então, a gente está muito mais acostumada a se destruir, sabe? A competir. Eu escrevi no Substack, né? 2 textos falando sobre isso. O primeiro, que rendeu bastante, 2 homens vieram comentar. E um deles falou que isso era muito comum na clínica dele e tal, e que as mulheres realmente competem e se odeiam. Eu falei, então, querido, peraí, que são vocês que matam a gente. Nem todo homem, mas sempre um homem. Então vamos colocar os pingos nos is. Isso é um fato. Isso não quer dizer que as mulheres não sejam violentas, mas elas não saem matando, né? Por favor. A gente sabe que o índice, apesar do Juliano Casé ter contribuído assim, né? Meu Deus, o que aquele homem fez, gente? Botou fake news aí, com uma história de que não, morrem mais homens, né? A gente tá falando de quem mata, né? Mas enfim. E aí,
Aí fico tão nervosa com essa conversa. Peraí, deixa eu beber um pouquinho de água. E aí a pessoa não tá conseguindo lembrar. Gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Agora ferrou. Agora eu vou ter que ficar fazendo uma pinta aqui de arrumando meu cabelo. Tô brincando, vamos voltar. E aí ele trouxe esse desserviço, né? De que nós mulheres, tô tentando lembrar, né? Vocês estão vendo, né? Desse índice absurdo, não tô lembrando mesmo. Mas eu vou voltar pra viagem, né? Que aí eu vou terminar lembrando. E eu vivi uma experiência, assim, que há muito tempo eu não vivia no meu corpo. Mas para viver isso, eu venho abrindo caminhos que vocês não têm noção. Porque essa infantilização que eu falo é quando a gente se engancha com o controle, quando a gente acredita que só a gente dá conta do emocional dos nossos filhos, né? Quando a gente acredita que a gente precisa deixar tudo muito organizado para as coisas funcionarem. E se não funcionarem, vai acontecer o quê? Eu me lembro quando eu fui para a Amazônia, acho que eu já contei para vocês isso aqui. Eu fui me preocupar em montar minha mala. Assim, eu queria tirar umas fotos, fui comprar um vestido, fazer meu kit, né, de coisinhas que eu queria levar, minhas pomadinhas, minhas coisinhas. Eu fui me preparar para viajar. Quando eu cheguei lá, eu vi várias mulheres há dias montando a agenda, deixando coisa na geladeira lá do que cada um tinha que fazer para o bonito seguir, entendeu? E aí já estão chamando o Romeu. Mas é isso, gente. Então é isso. Agora façam a parte de vocês, né? Bota um emojizinho aqui embaixo, emoji. Compartilha com o pessoal, as amigas. E tem muita coisa acontecendo, vocês estão vendo, né? Tem viagem, tem mentoria. Está sendo muito bonito poder acompanhar algumas mulheres na Matra Selvagem. Estou apaixonada por esse nome. E, enfim, essa semana eu estou viajando para São Paulo para um evento da Mãe Summit 2026, da Dani, não sei o sobrenome dela, mas da Beach Mami. Estou bem animada, assim, sinto que vem muita coisa boa a partir dessa viagem e de coisas que estão surgindo por aqui. Então é isso. Espero vocês aqui na manifestação, tá? Sinalzinho, sininho, toda essa bagaça toda. Façam o favor de fazer a parte de vocês. Cheiro, até a próxima.